Esse relato aconteceu no município de Pedro II, a 206 quilômetros de Teresina, no Piauí. Na manhã do sábado, 13 de fevereiro de 2021, a advogada de 41 anos, Isadora Santos Mourão, foi encontrada em casa morta com 7 golpes de faca. De acordo com o relato de familiares, no dia anterior, uma vendedora de roupas chamada Maria foi à casa de Isadora, mas ela não estava. A mulher retornou no dia do crime e, como a advogada a conhecia e estava indisposta, pediu para que ela entrasse no quarto. Em seguida, a mulher saiu da casa dizendo que já tinha resolvido o problema com a doutora. Minutos depois, Isadora foi encontrada morta dentro do quarto do irmão. A polícia militar foi acionada e isolou o local para o trabalho da perícia criminal. No domingo 14, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, foi designado para investigar o caso após um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil. No mesmo dia, o DHPP ouviu familiares e pessoas próximas e notou as divergências nos depoimentos apresentados pelo jornalista João Paulo Santos Mourão, de 35 anos, irmão de Isadora, e pela mãe, Maria Nercy dos Santos Mourão, de 70 anos. No início da tarde, os policiais localizaram uma faca, além de roupas de João Paulo sujas de sangue. Uma segunda faca também foi encontrada na casa da irmã de Maria Nercy. Posteriormente, descobriu-se que essa faca não foi usada no crime e que este teria sido um artifício usado por Maria Nercy para despistar a polícia. Na tarde do dia seguinte, João Paulo foi preso, suspeito de ser o autor material do assassinato da irmã. O Tribunal de Justiça do Piauí decretou a prisão preventiva dele. Ele passou por audiência de custódia após ter sido preso em flagrante. Um bilhete escrito por João Paulo, interessado a Isadora, também foi encontrado pela polícia. Na mensagem, escrita em uma folha de caderno, ele dava a entender que havia algum problema entre os dois. No bilhete, João Paulo pede que a irmã não mexa em suas coisas, nem crie confusão. Segundo o delegado, a história de que uma vendedora de roupa chamada Maria teria entrado na casa e cometido o assassinato foi totalmente descartada pela polícia logo no início das investigações. De acordo com as investigações, após matar a irmã, João Paulo teria ido dormir no quarto da mãe. Em uma das 3 camas do quarto, também dormia Isabela, a filha adolescente de Isadora. Maria Nercy, ao encontrar a filha ferida no quarto, ao invés de chamar o socorro médico, ligou para a diarista, Alzenir Viana de Andrade, pedindo para que ela fosse até a casa. Na hora que a diarista chegou, Maria Nercy já foi dizendo que tinha entrado uma mulher na residência, que deu uma facada na filha e ela estava desmaiada. Alzenir, desesperada, gritou para que Maria Nercy chamasse o SAMU e correu para o quarto de Isadora, mas quando chegou ao cômodo, Maria Nercy disse que a filha estava no quarto do irmão João Paulo. A diarista checou os sinais vitais, mas percebeu que Isadora estava morta. Em seguida, ela foi até o quarto de Maria Nercy, onde João Paulo dormia, para chamá-lo. A polícia foi chamada por ele, enquanto Isabela, filha de Isadora, era amparada por Alzenir. Maria Nercy teria pedido a Alzenir para que ela dissesse que João Paulo estava dormindo e uma mulher teria entrado na casa. Porém, a polícia constatou que ninguém entrou na residência a partir das 7 horas da manhã daquele dia. Ela também mandou que a diarista lavasse o quarto após o crime. Em uma entrevista dada à TV Meio Norte na tarde do dia 16 de fevereiro, Maria Nercy continuava afirmando que uma mulher chamada Maria teria entrado na casa e cometido o assassinato da filha. Segundo ela, a tal mulher era desconhecida dela, teria ido até sua casa naquele dia e entrado no quarto a pedido da filha. A mulher teria dito a Maria Nercy que quando terminasse de conversar com Isadora, lhe chamaria para fechar o portão. Cerca de 10 minutos depois, a mulher a chamou. Quando estava saindo, Maria Nercy perguntou seu nome. Ela disse Maria e que morava no bairro Santa Fé. Em seguida, Maria Nercy foi lavar roupa e 10 minutos depois foi levar umas peças até o quarto onde a filha estava. Ao chegar, se deparou com Isadora ensanguentada, caída ao lado da cama. De acordo com ela, a filha dormia no quarto do irmão porque disse que estava com um pouco de tontura e havia roupas em cima de sua cama.
Maria Nercy diz que o motivo de ter chamado a diarista e não a polícia logo após o crime foi para ter uma testemunha, mas de acordo com a polícia, a intenção era de criar um falso álibi para inocentar o filho João Paulo. A mãe afirmou que a relação entre os filhos era de amizade e que não havia divergências entre eles, mas relatou uma situação da qual Isadora pegou o celular de João Paulo e apagou alguns contatos. Maria Nercy contou para o filho, disse para Isadora não mexer nas coisas dele e cuidar da vida dela. João Paulo teria feito a mesma coisa. Durante toda a entrevista, a mãe não demonstrou tristeza pela morte da filha. O repórter chegou a perguntar como ela se lembraria de Isadora, e Maria Nercy respondeu apenas que ela era uma pessoa boa com os irmãos. O coordenador do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o delegado Francisco Bareta, diz que Maria Nercy poderia ser indiciada por fraude processual por tentar atrapalhar o curso das investigações da Polícia Civil, criando álibi e coagindo testemunhas do caso. A motivação do crime, segundo a polícia, eram desavenças relacionadas à herança de 4 milhões de reais deixadas pelo pai após sua morte. Além de que, Isadora havia se divorciado recentemente, o que teria provocado conflitos na família. Ela começou a apresentar um comportamento mais livre e isso passou a desagradar a mãe. Em 4 de junho de 2020, João Paulo Santos Mourão obteve uma decisão favorável na justiça, interditando o irmão, Venceslau Santos Mourão, de 44 anos, sob a alegação de que ele possuía esquizofrenia paranoide simples, o que o incapacitaria para atos da vida civil. Na ação, João Paulo sustentou que Venceslau era portador de esquizofrenia há mais de 26 anos e que, portanto, tinha necessidade de cuidados e proteção familiar, na maior parte do tempo, exercidos pelo próprio João Paulo. O juiz Antônio Oliveira deferiu o pedido liminar, reconhecendo a incapacidade de Venceslau, nomeando João Paulo como seu curador provisório. A polícia também descobriu que o plano funerário familiar, que estava atrasado há pelo menos 10 meses, foi pago por Maria Nercy no dia 2 de fevereiro. De acordo com Marcos Viana, noivo de Isadora, ela relatou que haviam desavenças entre ela, a mãe e o irmão por conta da herança deixada pelo pai. Maria Nercy e João Paulo queriam que Isadora ficasse com o valor de R$150 mil da venda de um terreno e abrisse mão do restante da herança. Ela não aceitou e estava ameaçando entrar com uma ação para que fosse feito o inventário dos bens materiais, somados numa herança de quase 4 milhões em terrenos, casas e outros bens deixados pelo pai. Foi justamente o que aguçou a ira da mãe e do irmão e motivou a premeditação do crime. Em 23 de fevereiro, o inquérito policial foi concluído e enviado ao Ministério Público e Justiça de Pedro II. Maria Nercy e João Paulo foram indiciados pelo assassinato. De acordo com o delegado Bareta, João Paulo foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, método que impossibilitou a defesa da vítima e por feminicídio. Já a mãe de Isadora, Maria Nercy, foi indiciada como coautora do crime, além de responder também por fraude processual. A comarca de Pedro II decretou sigilo sobre as investigações. A medida foi tomada por conta da grande repercussão do caso e visava evitar boatos e erros que pudessem atrapalhar o curso do processo. O Ministério Público do Piauí pediu a quebra do segredo de justiça do caso durante a audiência de instrução e julgamento ocorrida em 23 de junho. Durante a audiência de instrução, Maria Nercy Santos Mourão assumiu a autoria do assassinato da filha. Os acusados não foram presencialmente ao local da audiência e foram ouvidos remotamente. João Paulo estava preso e Maria Nercy cumpria prisão domiciliar. A advogada Ismaela Macedo, responsável pela defesa dos dois, sustentava que apenas a mãe teria participado do crime, mas Maria Nercy não apontou qual teria sido a motivação. A Polícia Civil do Piauí divulgou um vídeo animação e questionou a versão da defesa, que alegava que João Paulo não teve participação no crime. O vídeo indicava que João Paulo e a mãe, Maria Nercy, atuaram juntos no assassinato. Na simulação,
A animação mostrava que João Paulo usou uma faca para golpear a irmã enquanto estava em pé ao lado dela, que estava deitada na cama. A mãe estaria ao lado dele. Ferida, Isadora caiu no chão ao lado da cama onde morreu. Para o delegado Bareta, a negativa da participação de João Paulo era uma estratégia da defesa, já que a mãe possuía mais de 70 anos e, se condenada, teria a pena reduzida por conta da idade, conforme previsto no Código Penal. Ele declarou ainda que a perícia indicou a participação dos dois, considerando a altura do agressor e a posição em que os golpes foram aplicados. Em 21 de julho, o juiz da segunda vara da comarca de Pedro II, Diego Ricardo Melo de Almeida, pronunciou João Paulo e Maria Nercy por homicídio triplamente qualificado. Na decisão, o magistrado argumentou que havia indícios suficientes para comprovar a autoria, bem como a materialidade do crime. O juiz considerou a prova técnica produzida nos autos, a qual ajudou no esclarecimento da cronologia e as circunstâncias que se deram os fatos, aliada aos depoimentos das testemunhas e interrogatórios dos acusados, tendo Maria Nercy confessado a autoria dos golpes de faca. O magistrado também apontou que existiam diversas incongruências entre as versões apresentadas pelos acusados em seus interrogatórios e as provas obtidas na instrução processual. Na sentença de pronúncia, o juiz apontou as qualificadoras como elementos que levavam o caso a ser apreciado pelo tribunal do júri. Os acusados teriam agido com emprego de meio cruel, utilizando-se de recursos que dificultou a defesa da vítima e por razões de condição de sexo feminino, configurado como feminicídio. O júri foi marcado para acontecer em 22 de janeiro de 2022, mas precisou ser adiado devido à onda de casos de Covid-19 e gripe que acometeu os servidores do Tribunal de Justiça do Piauí. Às 7h30 de 16 de março de 2022, no Fórum de Pedro II, teve início o julgamento de Maria Nercy e João Paulo Mourão, mãe e filho, acusados de terem assassinado Isadora Mourão no dia 13 de fevereiro de 2021. A primeira testemunha a depor foi Vanessa da Conceição Fabrício, prima de Isadora. Durante seu depoimento, relatou que pela manhã no mesmo dia, antes de comunicar a morte de Isadora, a tia Maria Nercy levou uma faca para sua mãe. Ela levou a faca dentro de uma caixa, enrolada em uma embalagem de plástico, dentro de outra sacola com os papéis dentro. A tia deixou bem específico que era para a irmã esconder a faca em cima de um guarda-roupa. Momentos depois, Maria Nercy ligou dizendo que havia acontecido uma tragédia, mas não informou sobre a morte de Isadora. Vanessa contou que chegou na casa onde a tia e os primos moravam e encontrou o primo, João Paulo, a tia Maria Nercy, a diarista Alzenir e o marido dela sentados. Vanessa citou uma declaração de João Paulo dizendo que Isadora se expôs demais. Vanessa disse que ela e os pais inicialmente não desconfiaram que poderia ser a arma do crime, que a tia havia dado uma desculpa, mas que após o velório eles passaram a suspeitar da possibilidade. A faca ficou escondida na casa até o meio-dia do domingo 14 de fevereiro, após o sepultamento de Isadora. A irmã de Maria Nercy foi até a casa dela pedindo que fosse buscar a faca. Então, João Paulo foi até lá pegá-la. De acordo com o testemunho de Vanessa, após João Paulo ser levado pela polícia, Maria Nercy a procurou pedindo que ela apagasse umas mensagens de seu aparelho celular. A polícia esteve na casa procurando a faca usada no crime, depois que Vanessa e os pais deram depoimento na delegacia. Maria Nercy ligou para a sobrinha pedindo para que ela fosse até a casa dela. Após a prisão de João Paulo, Maria Nercy foi até a casa de Vanessa. Nas palavras dela, a tia quase derrubou a janela e a campainha, chamando a irmã de covarde, pedindo para abrir, que ela queria conversar. Com medo, Vanessa ligou para a polícia para perguntar o que fazer e foi orientada a não responder à tia. Depois ela procurou a polícia para registrar o boletim de ocorrência contra Maria Nercy. Em seguida, o agente João Paulo Moura, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que investigou o crime, foi ouvido no julgamento. Segundo ele, considerando a dificuldade de locomoção de Maria Nercy, de 70 anos, e pela força que Isadora aparentava ter, seria impossível que o crime tenha sido cometido apenas pela mãe, como alegava a defesa. O agente disse também que, após separar-se do marido, Isadora quis ter mais participação na herança. Pelo que os investigadores perceberam, a mãe e o irmão estavam impedindo. Eles queriam vender um carro do pai e ela não queria.
Uma das mensagens que tinha no celular de Isadora falava de um dinheiro que ela emprestou e que João Paulo precisava pagar dívidas do escritório dela porque havia mandado fazer uns móveis. O agente relatou que a equipe policial estranhou quando chegou à casa e não encontrou um clima de tristeza aparente em relação à morte trágica. O policial disse que tanto a mãe como o irmão de Isadora apenas disseram que iriam contribuir com a investigação. O agente citou que a camiseta branca usada por João Paulo no dia do crime nunca foi localizada pela polícia. O fato de Isadora ter sido encontrada no quarto do irmão causou estranheza na equipe de investigação, uma vez que a casa tinha 7 quartos, Isadora tinha o dela, João Paulo o dele, e os 2 quartos eram muito próximos. Interrogado pelo promotor Márcio Carcará, o policial lembrou da primeira versão dada pela mãe e o irmão, de que uma mulher havia procurado Isadora, entrado no quarto e cometido o crime. Os investigadores, então, falaram com os vizinhos e nenhum relatou ter visto alguma pessoa entrar ou sair da casa. Outro fato que causou estranheza dos policiais foi que Maria Nercy não pediu ajuda à irmã que morava perto e nem a nenhum vizinho, mas ligou para a diarista para ir à casa ajudar em uma situação com a filha. Fora que o plano funerário da família foi quitado 10 dias antes do crime, o que levantou a suspeita de premeditação. O promotor Márcio Carcará, as provas produzidas pela Polícia Civil indicavam que a mãe e o filho participaram tanto do assassinato como do planejamento do crime. A investigação apontou que a motivação para o crime foi a disputa pelos bens deixados pelo pai de Isadora e João Paulo, marido de Maria Nercy, tese acolhida pelo Ministério Público. O noivo de Isadora, Marcos Antônio Viana, foi a terceira testemunha a ser ouvida. Ele afirmou em depoimento que Isadora dizia se sentir desprotegida depois que o pai morreu. Marcos contou que a relação de Isadora com a mãe e o irmão era conturbada por questões financeiras. Após a morte do pai, ela passou a ser proibida por João Paulo e Maria Nercy de usufruir dos bens da família. Ele também relatou que o casal dormia juntos na pousada que era administrada por Isadora e João Paulo, que ficava ao lado da casa de Maria Nercy. Toda noite, Isadora tinha o cuidado de escorar com madeira o portão que dava acesso à casa da mãe. Antes de dormir, ela sempre colocava cadeiras e até um sofá na porta do quarto para impedir que alguém entrasse no cômodo. Marcos questionou a atitude da noiva, que disse que tinha medo do irmão entrar no imóvel de madrugada, já que ele tinha a chave. Marcos informou que Isadora o pressionava para que os dois fossem logo morar juntos em outro lugar. A casa que eles morariam estava em construção e Marcos estava mobiliando a casa quando Isadora foi assassinada. Uma semana antes, ela discutiu com o irmão porque pegou o celular dele e João Paulo escreveu a carta que foi apreendida pela polícia nas coisas de Isadora. Depois, no depoimento de Marcos, o júri ouviu o depoimento da perita responsável pela perícia do crime. A perita constatou que Isadora estava deitada na cama quando foi atingida pelos primeiros golpes. Conforme explicado pela perita, a vítima sentou na cama e tentou levantar. Se ela tivesse ficado todo o tempo deitada, o sangue não escorreria. O corpo não apresentava ferimentos de defesa. Sob as unhas de Isadora havia a pele da mãe, o que indicava que ela teria tentado retirar a faca enquanto ela dava os golpes. Haviam ferimentos mais profundos, de 11 e 8 centímetros, e mais superficiais, de 3, 4 e 5 centímetros. As lesões indicavam terem sido causados a curta distância e sem emprego de muita força. Também foi averiguado o vestido utilizado por Maria Nercy. Conforme a perita, foram encontradas manchas de sangue no tecido, o que confirmava que a mãe de Isadora estava na cena do crime. O vestido recebeu manchas de projeção, ou seja, da fonte do instrumento para o suporte do vestido. Durante o depoimento no tribunal do júri, Maria Nercy confessou que matou a facadas a própria filha, Isadora Mourão. Segundo ela, o primeiro golpe foi dado na veia matadora, referindo-se ao golpe dado no pescoço. Maria Nercy contou que a filha chegou em sua casa por volta das 7 horas da manhã para tomar café. Isadora não residia na casa de Maria Nercy, mas estava sempre presente, já que morava na pousada que ficava em frente e costumava fazer as refeições na casa da mãe. Naquele dia, ela se queixou que estava com dor de cabeça, tomou um remédio e foi se deitar na cama do irmão João Paulo. Segundo a mãe, antes de dormir, Isadora pediu um dinheiro para pagar a prestação de um móvel e, ao se recusar,
foi chamada de velha miserável e cardíaca. Isadora ameaçou dizendo que iria tomar providências para cancelar sua aposentadoria. De acordo com Maria Nercy, João Paulo passou a noite fazendo um trabalho da faculdade e ela mandou o filho dormir no quarto dela, porque Isadora estava dormindo na sua cama. Maria Nercy foi até o quarto onde a filha dormia e viu que ela estava em sono profundo. Disse então que lembrou que anteriormente Isadora teria ameaçado de morte. Maria Nercy pegou uma faca e deu o primeiro golpe no pescoço da filha. Ela relatou que Isadora tentou tomar a faca, mas ela continuou golpeando. Disse ter feito sozinha, sem ajuda. Depois, lavou a faca e colocou junto com as demais na gaveta da cozinha. Maria Nercy se declarou arrependida pelo crime, mas alegou ter agido em legítima defesa e que não confessou durante a prisão de João Paulo porque não teve coragem. Ela negou que Isadora era ameaçada e desconhecia a carta escrita por João Paulo para a irmã. Segundo ela, os filhos não brigavam e negou problemas causados pela herança. Durante sua fala no julgamento, João Paulo voltou a negar a participação no crime e disse que ficou surpreso quando soube do envolvimento da mãe. Após mais de 14 horas de julgamento, Maria Nercy dos Santos Mourão foi condenada a 19 anos e 6 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado. Ela ganhou direito a cumprir a pena em prisão domiciliar por conta de sua idade e condição de saúde, e porque cuidava de seu filho mais velho, Venceslau, que tem deficiência física e psicológica. Por 4 votos a 3, João Paulo Santos Mourão foi absolvido da acusação pelo assassinato da irmã. Na manhã do dia 17, a segunda vara da comarca de Pedro II expediu o alvará de soltura de João Paulo. Ele foi solto da cadeia pública de Altos, no Piauí, após ter ficado preso por 1 ano e 1 mês. A sentença contrariou a tese do Ministério Público do Piauí, que defendeu a participação de João Paulo no crime. Além de afirmar que as provas nos autos mostravam a participação de João Paulo no assassinato da irmã, o promotor de justiça Márcio Carcará, que atuou no julgamento, afirmou que a pena fixada à mãe estava abaixo do previsto na legislação. Segundo o promotor, são 3 qualificadoras e uma agravante, havendo pelo menos 3 circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal que não foram desvaloradas adequadamente, o que elevaria o patamar da pena. Ele explicou também que o pacote anticrime prevê que, em caso de pena superior a 15 anos de prisão, a execução é imediata, não sendo possível a concessão de prisão domiciliar para a ré condenada. O diretor do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o delegado Francisco Bareta, criticou a decisão do Tribunal Popular do Júri, que absolveu o jornalista João Paulo Santos Mourão e condenou Maria Nercy Santos Mourão a 19 anos e 6 meses em prisão domiciliar. Segundo Bareta, o júri não levou em consideração as provas registradas nos autos. O Ministério Público recorreu da decisão. Você conhecia ou se lembra desse caso? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, mande sugestões de casos. Isso ajuda o canal a crescer para que eu consiga sempre trazer novos relatos para vocês. Nas outras redes sociais sempre posto material complementar. Segue lá também. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.